Olá, este é o Conexão. Você certamente já ouviu falar no famoso custo Brasil, aquele conjunto de fatores que dificultam o nosso desenvolvimento econômico. Um desses fatores são os juros. Nós vamos entender melhor como que esse componente financeiro pode atrapalhar a vida de empresas e famílias. É preciso mesmo ter cuidado para fugir de ciladas, como os juros compostos, por exemplo, que as pessoas conhecem mais como os juros sobre os juros. É aquela história, você pega um dinheiro emprestado no banco com uma taxa aparentemente inofensiva, mas a cada parcela atrasada, essa mesma taxa é aplicada em cima da dívida acumulada e não mais sobre o empréstimo inicial. Aí a conta vai virando uma verdadeira bola de neve. Quem vai ajudar a gente a entender tudo isso é a Luciana Gouveia, que é advogada especialista em proteção patrimonial legal. É muito complexo quando a gente fala assim, mas se a gente conversar, a gente consegue entender, né? Com certeza. Vamos começar então, porque a gente sempre fala de taxa Selic, que ela rege nossas transações. Como é que funciona isso? Hoje a taxa Selic está em 6,5%, mas continua sendo uma das maiores do mundo, né? Sim. A taxa Selic, ela determina quanto que o banco vai cobrar de mim em relação aos juros? Não, mais ou menos. A taxa Selic acaba que é uma taxa que vai medir os empréstimos entre os próprios bancos, empréstimos com o governo, não vai chegar diretamente com a gente. Por exemplo, agora que a taxa chegou a esse nível de 6,5%, que é excelente, apesar de que excelente entre aspas, né? Porque tem país que a taxa é negativa, ou seja... Podia ser bem melhor então, exatamente. Né? Mas vamos lá, melhorou bastante, a gente estava lá em 14 alguma coisa, né? Então, estão bem, mas mesmo assim, os bancos ainda não conseguiram alcançar de passar essa diminuída, né? Essa melhoria para nós, cidadãos. A gente está vendo ali o site do Banco Central, onde eles fazem os estudos e determinam a taxa Selic, né? Quando a gente tiver dúvida, a gente pode acessar ali bcb.gov.br. Essa questão, então, da taxa Selic dessa forma, o que isso influencia, por exemplo, naquelas pessoas que gastam e que compram direto no cartão de crédito ou no débito? Isso influencia diretamente? Diretamente sim, porque de alguma forma os bancos agora vão ter que reduzir as taxas deles, né? Mas, como você falou no início aí da chamada, o que mais chama atenção nessa história, o que mais é prejudicial para os cidadãos, é essa questão dos juros compostos. O cidadão não tem noção, a grande maioria não tem noção do que isso significa. Vamos tentar explicar, então, o que são os juros compostos? Sim, bem como você falou, os juros compostos é aquele famoso juro que é calculado em cima, não só da parcela inicial. Então, por exemplo, eu vou pedir emprestado R$100, né? Se R$100, você calcula, eu pedi a você R$100, você disse, ok, você vai pagar 10% disso por mês. Ok, te pago. Então, eu vou pagar R$110 no próximo mês para você. Vou devolver os R$100, eu vou pagar R$10 com relação a esses juros. Simples. E se eu continuar com o dinheiro mais um mês, eu vou te pagar mais R$10. E aí, no total, eu te paguei, devolvi os 100 mais R$20. Isso é razoável, isso é feito nos outros países. Agora, no Brasil, não. Porque lá atrás, por volta lá dos anos 80, 90, a gente teve a famosa hiperinflação. E aí os bancos justificaram usar os juros compostos, por quê? Porque a inflação estava chegando a 60% ao mês, era muita inflação, como é que eles iam garantir os empréstimos? E aí começou a ser utilizada essa história do juros compostos, que é juros sobre juros. Então, se eu, de novo, peço emprestado para você os R$100 a juros compostos, mês que vem, se eu te devolver todo o dinheiro, eu vou te dar 110. Mas no próximo mês, a gente já vai calcular em cima de R$110. E não mais da dívida em cima de original, R$100. né? Isso. Entendi. E isso aumenta muito. É isso interessante ver a Fiesp. A gente até comentou, né? Fez uma campanha agora falando para a gente parar de engolir sapo com relação a essa história de juros, porque assim, eles dão até um exemplo bacana que se você tiver um dinheiro na poupança, se tiver 10 anos atrás, você botou um dinheiro na sua poupança, de R$100, por exemplo, botou R$100 na poupança, isso vai equivaler hoje a R$198. 10 anos depois. 10 anos depois. Se nessa mesma época, 10 anos atrás, você pediu, estava no cheque especial com R$100, tinha R$100 de cheque especial, hoje você está devendo R$4 milhões. É uma loucura. É porque isso aí a gente chama a mágica dos juros compostos. Isso é conhecido, desde lá do Antigo Testamento. E exatamente por isso, quando foi aqui o nosso Código Comercial, que é de 1850, disse não aos juros compostos. Não pode ter juros compostos, porque é uma bola de neve. Imagina, de R$100 se chegar a R$4 milhões, é uma loucura. E aí a população fica endividada justamente por falta de conhecimento, também por falta de atenção.
Quando a gente entra no cheque especial, a nossa conta ali está contando como juros compostos. Sim. O que é o ideal, então? É a gente trabalhar direto com dinheiro, moeda? Isso cabe também para o débito? Sim. Qual dica você dá? A dica é fugir dos juros compostos do cheque especial, especialmente. Se você percebeu que caiu nos juros do cheque especial, né? Tua conta está no cheque especial, vai lá no banco e negocia para tirar do cheque especial e aí você pagar um empréstimo, que seja um empréstimo consignado, um empréstimo o que for, mas fora do cheque especial, que esse é o juros mais caro. Os juros do cartão de crédito também, aquele rotativo do cartão de crédito, é o mais caro que tem. Então, em vez de ficar jogando a dívida para o mês seguinte... Pagando o mínimo. Sim, furada loucura, pagar o mínimo. Bola furada. É porque a gente não para fazer uma conta, que é uma conta complexa mesmo, não é uma conta simples de fazer. Mas se for fazer a conta, é assim, você pediu emprestado um pneu e vai entregar 2, 3 carros. Mas porque é isso mesmo. Porque a gente acha matemática. Que é exagero, mas realmente é absurdo, né? É absurdo. E aí, então, o ideal é você trabalhar com moeda, evitar o cartão de crédito só naquele último caso mesmo, e né? paga o cartão no dia, o valor total. E, de novo, se não conseguir pagar, leva essa conta para um banco fazer uma negociação, um empréstimo melhor. No site do Banco Central também, que você citou, é possível comparar as taxas de empréstimo de todas as instituições financeiras. Então, assim, tem taxas muito boas, tem taxas péssimas. Então, no Banco Central, no site, consegue ver taxa de juros de cheque especial, taxa de juros de consignado. Dá uma olhada lá, escolhe uma instituição e pede emprestado, se for muito necessário. Que o ideal é não trabalhar com essa questão de pagar juros a banco. Nem juros a banco, nem cheque especial, nem cartão de crédito. Agora, voltando ainda um pouco da questão histórica, que eu fiquei ainda curiosa, você falou que antes essa questão dos juros compostos foram autorizados por causa da inflação que a gente viveu. Sim. Mas não é mais a realidade. Não. Existe algum projeto para tentar mexer nesse aspecto, de talvez mudar novamente a regra, já que a gente não está mais nessa hiperinflação? Essa seria uma excelente campanha. Eu gostaria muito que alguém começasse e eu ia junto, porque... Eu também. Foi essa história de juros compostos. Mudar isso. Por que só aqui no Brasil também, né? É um absurdo. Então, assim, porque foi lá o nosso Código Comercial, em 1850, ele vedava, e em 1963 tem uma súmula que também veda essa história de capitalização, só que aí veio essa inflação, aí os tribunais começaram a deixar que as instituições financeiras usassem. E acabou que agora, que não tem mais necessidade, que a nossa inflação tá aí, fechou agora 2017 com 2,95, né? Quase 3 ainda, apesar de toda a recessão. Então, assim, não tem mais necessidade e os bancos continuam com juros compostos e o pior, o próprio STF aprovando, esquecendo que ele é o guardião da Constituição e que a Constituição não entende que isso é correto para o cidadão, porque está havendo um enriquecimento dessas instituições bancárias em detrimento dos cidadãos, em detrimento da economia do país. Né? Porque a gente está deixando de comprar mais. Você imagina, se eu peço emprestado um pneu e tenho que entregar 3 carros, o que eu vou deixar de comprar? Realmente, assim, atrapalha a vida da gente como cidadão, você para pensar, né? Sim. Assim, lógico, estou endividado, é muito ruim para mim. Mas se você para pensar que muitos brasileiros estão endividados, é muito ruim para a economia do país, né? É péssimo. Não, e o pior, né? Outro dia tinha uma matéria também num jornal famoso falando, é impressionante, nos Estados Unidos, quando houve a bolha, né? Aquela crise econômica, bancos quebraram. E aqui nós tivemos 2 anos de recessão e os bancos estão lucrando horrores. Acabou de sair o balanço do Itaú aí, se não me engano, 23 bilhões de lucro. O Itaú, o Bradesco, 14 bilhões. O Banco do Brasil, outros 11 bilhões. Quer dizer, como é que pode? A mágica dos juros compostos. Então, cabe realmente a cada um a não entrar nesses juros compostos. A gente está mostrando aí a lista que você falou pra gente, onde a gente consegue pegar as informações, né? Perfeito, e ali você consegue saber quais são as taxas de juros. E realmente, eu acho que o grande mote que fica dessa nossa conversa aqui é que para você sair do endividamento e não entrar, é preciso realmente pensar a sua vida financeira. E muitas vezes o brasileiro não pensa muito a sua vida financeira, né? Acaba vivendo sem fazer contas, né? A gente não tem educação financeira. Desde pequenininho na escola, verdade. Exatamente. Mas muito obrigada, viu, por nos chamar a atenção, por participar aqui com a gente. Ficou a dica aí para sair do endividamento e também para não entrar. Pense melhor antes de fazer seus investimentos e gastar seu dinheiro. Obrigada, tá bom? Pela sua participação. Valeu, grata. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia, viu? Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada e até a próxima.